Antes de mais nada, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para receber as notificações dos conteúdos que todo santo dia são liberados aqui. Outro sintoma de que você está com o feminino, com a sua energia feminina em desequilíbrio: feridas emocionais. Como assim? O sentir, as emoções, o lidar com os nossos sentimentos é o nosso feminino. Quanto mais difícil é a minha relação com as minhas emoções, mais ferido o meu feminino está. Vou repetir para todo mundo entender. A minha relação com o meu emocional, com o meu sentir, com os meus sentimentos é o meu feminino. Quanto mais difícil, quanto mais distante a minha relação com os meus sentimentos, mais ferido o meu feminino está. Por que eu falo isso para vocês? Por que os sentimentos importam muito? Porque existem canais sutis no nosso corpo. Existem canais sutis. Um dos principais canais que existe é o canal que conecta o nosso cardíaco, o nosso coração com o nosso útero. Por isso que nós chamamos o útero de segundo coração. Aquele lugar onde o que eu sinto, o que me entristece, o que me chateia, etc, etc, vai afetar a minha saúde ginecológica, vai afetar a minha sexualidade. Então, se eu tenho feridas emocionais em aberto, eu vou ter, além de sintomas ginecológicos e problemas na sexualidade, eu vou ter padrões repetitivos na minha vida. E isso é um indício de que o meu feminino está ferido. Vou dar um exemplo para vocês de um padrão repetitivo. Você vive pulando de relacionamento em relacionamento em que as pessoas fazem exatamente a mesma coisa com você. Isso é um padrão repetitivo. Um padrão repetitivo nos relacionamentos. Um padrão repetitivo de mentira, de traição, o que mais? Um padrão repetitivo de vários tipos de coisas. E o que isso significa? Significa que existe uma ferida por trás do padrão. Assim como existe uma ferida por trás do sintoma, existe uma ferida por trás do padrão repetitivo na sua vida. Padrão de traição, padrão de humilhação, padrão de rejeição, de abandono, tudo isso são feridas abertas. Vou falar um pouquinho sobre as 6 principais feridas que nós precisamos limpar, que a gente precisa liberar para a gente conseguir ter mais saúde ginecológica, para a gente conseguir ter mais libido e para a gente voltar para o fluxo da vida. Porque pensa assim comigo, uma ferida emocional, sabe quando a gente se corta? Hoje mais cedo, ó, não dá pra ver direito aqui, mas o meu gato, algumas vão conseguir ver, ele me arranhou aqui. É como se fosse um corte. Ele veio e tava no meu colo e me arranhou. Aí, o que acontece com o corte? Ele leva tempo pra cicatrizar. Leva tempo. Só que, como é que a gente faz para um corte, para alguma coisa cicatrizar? A gente limpa, a gente coloca um remedinho se precisar, faz a função toda, não é assim que funciona? Só que a gente não tem conhecimento suficiente para cicatrizar feridas emocionais. O que a gente aprende sobre as feridas emocionais? Ah, o tempo vai curar. Não é assim? Deixa que o tempo cure e é isso. Vamos combinar que não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Porque o que o tempo faz, aliás, eu sempre falo, a maior bobagem que a gente já escutou é que o tempo cura tudo, porque o que o tempo faz é a gente esquecer da dor que tá sentindo. E aí, quando você esquece, você acha que não sente mais. Só que aí começa a aparecer na sua vida uma candidíase de repetição, por exemplo. Quantas mulheres têm aí candidíase? Começa a aparecer o mesmo padrão de masculino, de homens para você se relacionar. E você não consegue entender por quê. Você não consegue entender por quê. Feridas emocionais aí. Sustentando sintomas ginecológicos e problemas da sexualidade, sustentando relações tóxicas e doentias.
E enquanto você não libera esse monte de feridas, dificilmente você vai conseguir se libertar totalmente dos seus sintomas, você vai conseguir se libertar desses padrões repetitivos. Quando ela falou pra gente, faz 8 anos que eu tento engravidar, é um padrão repetitivo, porque ela tenta e não consegue. Ou seja, existem causas ocultas, e é sobre essas causas ocultas que a gente vai falar aqui. Faz sentido para vocês? E uma das possíveis causas ocultas está nas 6 feridas emocionais. Ferida de rejeição, tá? Sentimento de se sentir rejeitada, que faz com que você muitas vezes adoeça, tá? E que você viva consequentes rejeições na sua vida. Feridas de abandono, medo de ser abandonada, porque tem muito forte essa ferida, faz você se conectar de forma extremamente infantil e dependente das pessoas ao seu redor, faz com que você fique na vida numa postura extremamente infantil, que você deixe de cuidar de você mesma para cuidar dos outros. Ferida do abandono. Ferida da humilhação. Ouviu horrores de coisas que você é uma inútil, que você é isso, que você é aquilo. Quantas mulheres não passaram por isso? Ferida da humilhação vai fazer com que você se proteja para não ser humilhada. E aí viramos heroínas, viramos as fortonas que não querem depender de ninguém, não precisa de ninguém. Que mais? Ferida da injustiça, que é quando muitas vezes você foi cobrada ser adulta antes do tempo, por exemplo. Isso é muito comum com as mulheres. Ai, você é uma menina, você não pode fazer isso. Tratadas como mini adultas, sabe? Isso é a ferida da injustiça, é você ser cobrada de uma maturidade que você ainda não estava pronta para ter. Eu lembro nitidamente disso acontecer quando eu tinha 15, 16 anos na separação dos meus pais. E eu lembro que eu tive que fazer todo esse intermédio, né, entre pai e mãe. Entre pai e mãe. Porque eles disseram que eu tinha condições e eu era apenas uma adolescente. Injustiça, ferida da injustiça. Antes de eu seguir nas feridas aqui, bora dar like para essa live distribuir para mais mulheres, justamente para que ela chegue a mais mulheres, porque nós não estamos aqui falando coisas superficiais, nós estamos falando de temas muito profundos, então deixa o seu like aí, deixa essa live chegar a mais mulheres, justamente pra gente sair do buraco que o feminino tá atualmente. Se inscreve no canal também, tá? Porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo aqui com vocês é isso. Eu gosto muito já vou voltar para as feridas, mas eu gosto muito de mostrar para vocês fotos minhas antes e depois. Como que era a minha saúde, que era péssima, ginecológica que era péssima. Para quem não me conhece, eu tinha dor na hora da relação, eu tinha falta de libido, eu tinha candidias de repetição, eu tinha cistite de repetição, eu tinha enxaqueca durante a menstruação, enxaquecas daquelas de tomar todos os remédios e nenhum funcionar. Eu tinha ciclos menstruais extremamente irregulares e muito difíceis. E eu tive que ir por conta da minha história, da minha necessidade, em busca de algo além, porque a forma tradicional de olhar para o corpo como máquina, que é geralmente a visão que a gente traz, a visão convencional, não foi suficiente, porque não era possível, entendeu? Eu era 100% saudável, tinha alimentação saudável, praticava exercício, fazia todo o beabá que a gente já sabe que precisa fazer, entendeu? E não adiantava. E fui em busca de tudo isso que eu comecei a buscar um monte de coisas para entender e descobrir, por exemplo, essa conexão útero-coração, conexão ventre-coração, sintomas ginecológicos e problemas de sexualidade e o quanto isso afeta a nossa vida como mulheres. Então, se você tem um problema ginecológico constante, se você tem questões sérias na sexualidade, como uma dificuldade muito grande de se abrir por mais que você tente, você tem feridas emocionais aí, com certeza.
Quais são as outras feridas que eu não tinha falado ainda? Abandono, rejeição, injustiça, humilhação, abuso. Falando de sintomas ginecológicos, gente, ferida do abuso é um grande problema do feminino, sendo que toda vez que eu pergunto sobre abuso, é quase 90% da minha audiência que fala que já passou por isso. E aí você fica com essa ferida em aberto e isso vai fazer o seu corpo, porque ele vai estar num estado de trauma, tentar te proteger da sexualidade, porque ele vai associar a sexualidade a um trauma. Ah, mas já faz 20 anos, mas para o seu corpo o tempo cronológico não existe. Não existe. O que existe para o seu corpo é a liberação da carga emocional. E é isso que a gente fala na limpeza uterina, é uma terapia corporal, que trabalha através do corpo, não aqui, só da cabeça. Também, mas não só. Outra ferida, injustiça, abandono, abuso. Eu acho que eu falei todas. E aí vocês me perguntam assim, ó, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose, qual ferida eu devo tratar? Eu já fui dependente emocional. Provavelmente, ferida do abuso, tá? Provavelmente ferida do abuso. E nos próximos dias, traição também. Ó, os próximos dias eu vou fazer lives específicas para cada problema. E é importante que vocês estejam, porque eu vou falar sobre útero, eu vou falar sobre vagina, eu vou falar sobre trompas, eu vou falar sobre ovários, eu vou falar sobre gravidez. Isso é muito importante nessa visão aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? Então, venham nesses próximos dias para vocês terem essa visão mais profunda dessas questões todas.